Bom dia, meus amados irmãos e amigos, que a graça e a paz de Deus seja com todos, amém? Hoje estou trazendo aqui um vídeo no canal, um vídeo muito interessante e até polêmico, eu digo assim, polêmico para alguns, mas não para todos. Para aqueles que têm o conhecimento da palavra de Deus, não vê isso como algo polêmico, tá certo? Mas o tema do vídeo de hoje é Jesus. Ele cumpria a lei de Deus? Jesus cumpria com a lei de Moisés ou não? O que a Bíblia fala sobre Jesus quebrava a lei de Moisés? Bom, biblicamente, Jesus ele não quebrou em momento algum a lei de Moisés. Jesus foi fiel a todas as leis de Deus, amém? Primeiro que o capítulo 5 de Mateus, versículo 17, o próprio Jesus afirmou dizendo: eu não vim destruir a lei e os profetas, eu vim cumprir. Então Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio cumprir com a lei de Deus, cumprir com a verdadeira lei de Deus, e isso foi algo estranho para os escribas e fariseus, porque eles não cumpriam com a lei de Deus, eles viam mais a questão dos sacrifícios, daquilo que era exterior. Jesus veio mostrar qual a maneira mais correta de guardar a lei de Deus, a lei de Moisés, através do amor, da misericórdia, da fé. Então, também a Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, que ele não cometeu pecado algum, nem da sua boca se achou engano, né? Jesus não cometeu pecado algum. Eu vejo algumas pessoas que infelizmente se ousam a dizer que Jesus quebrou o sábado e outras leis, que ele não obedeceu o sábado, ou seja, que Jesus fazia obras no sábado, obras que eram vistas como um pecado para aqueles que guardavam o sábado. Mas na verdade não é isso que a Bíblia diz. Algumas pessoas pegam até aquele versículo, né, lá de Mateus 1 ao 20, onde os discípulos ali junto de Jesus, ao passar em uma seara, pegam algumas espigas e saem debulhando ela em suas mãos e comendo. Aquilo ali foi visto pelos escribas e fariseus como uma obra, como um pecado. Mas Jesus logo no versículo 7 diz: se vocês soubessem o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, vocês não condenariam os inocentes. Jesus está mostrando que ele e os discípulos ali eram inocentes, que eles não eram culpados de coisa alguma, que eles não estavam quebrando o sábado. Então algumas pessoas pegam essa passagem e outras para afirmar que Jesus quebrava o sábado, que ele não obedecia a alguma das leis de Moisés, mas isso é um erro gravíssimo e até perigoso de se afirmar, certo? Outra que também em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 2, diz que foi através da justiça de Jesus que nós fomos justificados. Agora imagine, se Jesus não tivesse sido justo, se ele não tivesse sido fiel à lei de Moisés, à lei de Deus, como ele poderia nos justificar? Como nós poderíamos ser justificados por aquele que não foi justo, por aquele que não foi fiel a Deus? Amém? Então, afirmar que Jesus não foi fiel à lei de Moisés é um erro gravíssimo, pois na Bíblia não existe base bíblica para isso. Algumas pessoas, infelizmente, isoladamente, pegam versículos e acabam criando heresias e criando conversas e coisas que não tem isso na palavra de Deus, tá certo? Você vê que também em Filipenses capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz que Jesus foi fiel até a morte e morte de cruz. Ou seja, Jesus ele foi fiel, ele não foi infiel em sequer um dos mandamentos de Deus, e ele foi fiel até a morte de cruz. No tempo que Jesus estava na carne, Jesus estava vivendo a lei de Moisés, e ali ainda era o Velho Testamento. Ele veio para cumprir com todas as leis. Em João, no capítulo 1, diz que ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Jesus veio para mostrar para os judeus qual a forma correta de se guardar a lei, qual a forma correta de obedecer à lei de Deus, que era através do amor, da misericórdia, da fé. Tanto é que a Bíblia diz que se você quiser cumprir com a lei, com toda a lei de Deus, com toda a lei de Moisés, só você amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Jesus veio mostrar isso, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma e todo entendimento, e o próximo como a si mesmo. Fazendo isso, já guardamos a lei.
coisa que os escribas, os fariseus e os religiosos daquela época não faziam. Eles eram pessoas isoladas que se diferenciavam de todos os outros e que se achavam os sabichões, os santarrões, simplesmente porque ofereciam sacrifícios e demonstravam uma aparência de santos. Porém, Jesus veio mostrar que nós devemos mudar o nosso interior para que o nosso exterior seja mudado. Amém? Então Jesus não foi infiel, assim que é um dos mandamentos da lei de Moisés. Ele foi fiel até a morte e morte de cruz, é o que está em Filipenses 2:8. Amém? Então, é através da justiça de Jesus que nós fomos justificados. E Jesus ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir com a lei. Romanos 10:4 fala que Jesus é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, se você crê em Cristo, se você crê que Ele foi aquele que veio para nos salvar, para nos remir, que Ele foi o Cordeiro puro, imaculado, santo, que veio para nos justificar através do seu sacrifício, do seu sangue, você com certeza será justificado, porque Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Amém? E Ele foi fiel a todos os mandamentos de Deus. Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Espero ter lhes ajudado. A graça e a paz seja com todos.